excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada. Estamos no ar. Consulta ao Doutor chega com mais um tema de muita importância para a gente. Afinal de contas, imprevistos acontecem e nunca tem como a gente prever ou prevenir que alguma situação possa nos colocar como uma doença, por exemplo, longe do nosso trabalho, do nosso local de trabalho, onde a gente executa as nossas tarefas e consegue ganhar, é claro, o nosso sustento. Ou outras questões, como, por exemplo, um acidente. Quando uma situação como essa acontece, as dúvidas são enormes. Eu tenho certeza que passa pela sua cabeça, né? O que pode vir a acontecer comigo? Tenho direito a me afastar? Por quanto tempo? Posso receber meu salário? Quem paga a minha conta? E quando eu retornar, eu vou ter algum tipo de segurança? Pois é, gente, essas e outras questões serão solucionadas e sanadas aqui nessa nossa consulta de hoje. Portanto, se você conhece alguém aqui nesse nosso programa possa vir a interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já sabe o caminho, é só clicar e compartilhar o nosso link de transmissão. Informação boa deve sim ser compartilhada, então não hesite. Não hesite também em participar dessa consulta que foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato. Caso você não queira se expor, também te lembro que você tem essa opção. Basta sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e vai colocar aqui o seu relato de forma anônima. Mas não vamos deixá-lo sem resposta, não. Encaminha para a gente. 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento. Aonde? No nosso Instagram, @consulta ao Doutor HitTV, diretor João Capellini. Excelente tarde para você. Coloca pra gente então essa nossa enquete na tela. Olha lá o que aguarda pela sua resposta. Direitos do trabalhador, esse é o nosso tema de hoje. Quais assuntos, né, ou qual destes assuntos você deseja saber mais? Trabalhadores gestantes e afastamento por risco à gravidez. Trabalhadores rurais e o acesso ao benefício em regiões sem perícia. Ou licença de trabalhadores domésticos, deveres do empregador. Entra lá, clica na alternativa que a gente vai trazer à tona esse conhecimento. Afinal de contas, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de alguém que você conhece. E por que não esclarecer, orientar, ajudar essa pessoa? Vamos juntos então conhecer quem é a nossa convidada de hoje, que já está aqui pronta para tirar todas as nossas dúvidas. Na tela. Daniela Gomes, minha xará, gente, advogada especialista em direito trabalhista e também previdenciário. Com 9 anos de atuação na área, sempre teve certeza de que queria seguir o direito. Uma vocação que surgiu ainda na infância, influenciada pelas aulas de cidadania. Olha que bacana, a importância da educação, gente, do ensino. Entre os principais desafios da profissão, aponta a dificuldade em garantir que um direito seja plenamente assegurado, especialmente em processos relacionados ao INSS. Minha xará Daniela, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço aqui a oportunidade, eu gostaria de poder sanar todas as dúvidas, mas infelizmente são muitas. Muitas. E essa questão de nós, como trabalhadores, sabermos os nossos direitos é muito difícil, não é? Muita gente sem informação necessária. Eu acredito que assim, a gente falha um pouco, né, em fornecer esse tipo de informação para as pessoas. Eu falo que eu fui uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive professores excepcionais nessas áreas que trouxeram um pouquinho desse conhecimento, né? Mas as pessoas, elas não têm acesso e elas não sabem nem onde procurar esse acesso. Eu acho engraçado que quando a gente põe as nossas redes sociais, igual vocês fizeram aqui, as pessoas vêm com as perguntas que às vezes eu falo, gente, mas isso aqui é tão básico, né? Pra tão gente. Óbvio, talvez, mas pra eles não são. Não são. E é bem divertido responder as caixinhas de perguntas, as coisinhas que vêm surgindo. Divertido e necessário, gente, porque é isso. A informação, por mais que ela possa parecer óbvia, muitas pessoas às vezes não têm e não sabem nem aonde bater, né? E nesse país que não para de mudar. Exatamente, que tudo muda o tempo todo. Por isso a importância desse nosso bate-papo hoje. Tenho certeza que você que está nos assistindo deve ter aí a sua dúvida. Não hesite, não deixe de compartilhar com a gente. 0 Operadora 11 3337 5886. Doutora, vamos lá. Então, quando a gente fala de necessidade de afastamento, a gente tem aí algumas classificações, a gente tem algumas situações que nos levam, infelizmente, a essa realidade. Sim. Por doença, a gente tem também por uma questão aí de acidente. Enfim, conta um pouco pra gente sobre esse panorama que, infelizmente, são imprevistos e que podem vir a acontecer na nossa vida. A gente tem muitos tipos. Alguns deles não são imprevistos, como a licença maternidade. Exatamente. Algumas pessoas planejam, né? E elas querem, têm esse desejo. A licença maternidade, ela é um afastamento que o INSS
está regulamentando, né? A gente está tendo muitas novidades na licença maternidade, extensão de período, de responsabilidades. Mas a gente tem as licenças que são as mais comuns, que é o antigo auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, porque é aquele que a gente vai melhorar, né? É uma doença que a gente coloca que tem uma cura, que vai ser revertida, que tem um prazo para isso. Então, esse é o primeiro tipo de benefício. E esse benefício, ele pode ser comum ou ele pode ser do trabalho. Qual é a diferença? O comum, qualquer doença, qualquer natureza. Trabalho, eu adquiri em virtude do trabalho. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu operava todo dia uma máquina e ela tinha que fazer um esforço físico, peso, e eu acabei ficando com um problema no meu ombro. Isso é uma doença do trabalho. Me deu uma incapacidade parcial e temporária. Com fisioterapia, afastamento daquela função, eu estarei recuperado. Tá? Então, esses são os dois tipos de... Chama de doença ocupacional? Doença ocupacional, isso mesmo. E aí, a gente tem os por acidente, tá? Porque uma pessoa, ela primeiro tem que entrar com esse benefício temporário. Se ficar provado que essa doença, essa sequela dela, ela é parcial e permanente, então, por exemplo, o meu ombro, rompi um ligamento, a minha capacidade nesse ombro ficou em 50%. Então, eu posso voltar a trabalhar, talvez eu sofra uma realocação na empresa, ou uma reabilitação dentro do INSS, tá? Depois eu explico melhor o que são essas duas coisas, tá? E aí eu volto a trabalhar, só que eu fiquei com essa sequela. Então, eu recebo um benefício do INSS que chama auxílio acidente, que é um benefício de valor reduzido. E aí, esse benefício, ele vai ficar lá, contínuo para mim, tá? Hoje, depois da reforma, vamos colocar que ele não é vitalício, tá? Ele pode ser revogado, mas é mais complicado e normalmente ele se mantém porque a sequela da pessoa, ela é definitiva. Agora, me afastei... Mas existem provas que precisam ser apresentadas. Exatamente, na perícia, nas renovações, quando você tem a alta programada no INSS, porque isso acontece que aquelas operações pente fino, que de repente todo mundo ganha alta. Aí a pessoa fala, mas gente, eu continuo doente. Então, vamos lá no INSS e vamos resolver. E você vai pegar desde a alta até o período que vai continuar no seu atestado, no documento que você apresentar. E nós temos, quando a gente tem um auxílio-doença e a doença não tem previsão de melhora, ela é uma doença que se tornou permanente e total, eu viro o quê? Um benefício de invalidez, a famosa invalidez, que agora é um benefício de incapacidade total e permanente. Então, a pessoa não tem previsão de retorno ao trabalho, nem de voltar a ter a mesma capacidade laborativa. Tá? Então, esses são os benefícios que a gente tem no INSS para doenças e licenças de afastamento. Entendi. Quais são as doenças que mais afastam hoje em dia? A gente fala muito aqui nos programas sobre essa questão da dor nas costas, por exemplo, né? Ela sempre aparece em diversas pesquisas como a primeira, a mais determinante. Quais outras, doutora? Olha, a mais comum, vamos colocar aí, tendinite. Tendinite. Tendinite é muito comum, porque a gente trabalha digitando, a gente trabalha operando máquina, é sempre esse movimento de punho. E essa, inevitavelmente, pode vir a estar associada com essa questão ocupacional do trabalho, de fato. muito comum. A gente também tem a bursite, né? Os problemas de ombro, que são muito comuns. São assim, vamos colocar, a maior parte deles são punho, ombro e coluna, são os maiores. E quando a gente fala de relação ao trabalho, o mais comum é a doença na coluna, na L5-S1, que é a região lombar. E que tem a ver, por exemplo, com as cadeiras que são ofertadas no ambiente? Nesse caso, é mais peso. É carregar peso em posições anti-ergonômicas. Então, vamos colocar, o trabalhador ele não recebe o treinamento correto para carregar, ele não recebe um colete para fazer a estruturação no corpo. Então, ele está abaixando, curvando, pegando aquele peso e subindo. Olha o movimento da coluna com a carga. Ou posições mesmo que ele se coloca, né? Vamos colocar um caso muito comum que a gente tem, que é o operador de balanças. O operador de balanças, para ele calibrar uma balança industrial, a gente está falando de uma balança de 1.000 quilos. Ele tem que colocar um peso por peso até somar os 1.000 quilos. E vai tirar todo esse peso e vai refazer esse processo. Então, pensa quantas vezes nessa posição a balança ela pode estar de chão, ela pode ser uma balança de tanque, ela pode ser uma balança de alto, que tem muito em indústria farmacêutica. Então, imagina a posição que essa pessoa tem que se colocar para encaixar esses pesos. Olha o movimento de rotação e colocando o peso. Então, é aí que causa lesão na coluna, no ombro, o próprio punho. Então, para o trabalho, são regiões muito comuns. Perfeito. E quando que o afastamento ele entra como responsabilidade do INSS? Qual que é o processo, o procedimento que eu preciso vir a fazer? Se a gente falar de um funcionário CLT, é a partir do 15º dia. Então, o empregado ele apresentou um atestado. Até o 14º ele está ali? Até o 15º é da empresa. A empresa vai pagar. A partir do 15º, tem que encaminhar para o INSS.
Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu apresentei um atestado médico para a empresa que eu precisaria passar por uma cirurgia e que eu ia ter um período de recuperação de 2 meses. Eu vou esperar a data da cirurgia, vou fazer a cirurgia, vou apresentar os meus documentos INSS com a minha alta, tudo bonitinho. A empresa vai pagar os primeiros 15 dias e o restante vai ficar para o INSS até a data da prorrogação do atestado. Só que passei pelo meu médico me falou, não, você precisa de mais 1 mês. O que eu vou fazer? Eu vou pedir prorrogação do meu benefício no INSS. E você vai fazendo isso até dar alta de fato, mas você vai ter que passar por perícia. E, Dani, você está falando aqui de uma forma como se fosse extremamente simples, não é? Mas existem muitos desafios. Eu queria que você pontuasse para a gente quais são eles. Tem a ver com a documentação, tem a ver com a dificuldade de agendamento, ou às vezes até de deslocamento desse paciente trabalhador para chegar e participar dessa perícia. Qual que é a importância do médico, o médico da empresa, o médico que vai fazer essa vistoria, essa fiscalização? Vamos lá. O que acontece? A parte mais difícil é a organização da documentação médica mesmo. Tá. Porque o laudo médico ele tem que ter determinados requisitos dentro dele para o empregado ter o afastamento necessário. Então, primeiro, CID. Se não tiver CID, o INSS não vai aceitar. Tá. Segundo, tem que falar, está incapacitado para e colocar um período. Atestado por prazo indeterminado, o INSS não tem como. Entende? Então, sim, são documentações que a gente precisa estar organizando. E quando a gente fala de doença relacionada ao trabalho, o médico do trabalho normalmente já fornece toda essa documentação. E a própria empresa dá entrada no pedido de afastamento. Então, para o funcionário CLT, é muito mais simples. Agora, se a gente pegar um MEI ou um empresário individual de alguma outra categoria, a gente está falando de uma pessoa que ela mesma tem que correr atrás de toda a documentação. Ela tem que conseguir agendar as consultas, passar no médico, pegar tudo isso e levar no INSS. Vamos pegar, por exemplo, um ferramenteiro. Ele é um profissional individual. Tá. Ele trabalha lá na oficina dele, bonitinha, ele vai fazer a solda, vai fazer as coisas, sofreu um acidente, caiu. Vamos colocar assim. Aí ele teve que se afastar, pegou a ambulância. Ele está pelo SUS, ele não tem um plano de saúde. Para ele pegar essa documentação no SUS, ele só conseguiu uma consulta dali 2 meses. E todo esse período que ele ficou, como ele prova que ele estava incapacitado desde aquela queda? Ele documentou a queda? Então, essa lacuna é a parte mais difícil. Porque a gente precisa fazer uma construção documental para o INSS reconhecer desde o início. Tá? Porque até ele conseguir esse laudo já passou um período muito grande. Exatamente. Às vezes, até tem remarcação, coitado. E aí ele já tá bom. Aí ele vai passar na consulta, o médico fala, não, você não tá ruim. Então, doutor, mas eu tava. Então, eu não tenho como atestar algo que eu não tô vendo. Entende? Aí ele ficou sem o benefício. Exatamente. E depois, retroativo, é muito difícil você conseguir, praticamente impossível. Por causa da prova documental. Então, para o CLT é muito mais simples. Para os PJ, a gente tem um desafio maior para a documentação. Existe um tempo mínimo de contribuição desse trabalhador? Sim, 1 ano. 1 ano. 1 ano. Mas se antes, por exemplo, ele já, infelizmente, alguma coisa aconteceu num período de 6 meses, ele não tem direito? Acidente não tem carência. Então, para acidente, tudo bem. Ele vai receber. Para os demais, não. Entendi. Apesar que a gente também está tendo essas novidades com a gestante. Então, para a gestante, a gente também tinha antes um período mínimo de contribuição. Agora, o STF está decidindo que essa carência não está sendo respeitada. Então, a gente tem um caso que foi julgado, que a pessoa contribuiu 2 meses, engravidou e o STF decidiu que ela tinha direito à licença maternidade. Por isso que eu falo, o mais difícil hoje em dia é falar para o seu cliente o que de fato vai acontecer. Tá? É tudo muito imprevisível e, na verdade, por isso a importância de você ter um bom advogado, Sim. então, para te auxiliar, para te orientar e para argumentar por você, porque às vezes o caminho não é tão óbvio, mas existem ali caminhos para a gente seguir de... mais fácil. Exato. Eu falo isso muito para os meus clientes quando eles tentam fazer sozinhos o benefício e dá. Eu falo para eles, dá. Se você fizer toda a documentação, você mesmo dá a entrada, você não precisa de mim. Só que o INSS, ele cria empecilhos, não dá para falar que não. E aí, quando a pessoa tem que recorrer, ela não entende do que ela tem que recorrer, porque ela não entende nem por que o INSS negou. E aí, ela faz um recurso que, às vezes, é uma linha. Ela escreve lá dentro do portal do INSS, bonitinho, tenho o direito ao benefício, gostaria de recorrer. Isso é um recurso? Não é. Não é. Então, assim, quando a gente entra para ver o que aconteceu e explicar para a pessoa, a gente tem que emendar esse recurso, trazer mais documento, pedir para médico. Às vezes a gente entra em contato com o médico para explicar a situação e ele proferir um laudo para a gente. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado antes de entrar com um recurso. Tá? Porque é técnico. O INSS nega com base em alguma coisa. Não tinha carência, qualidade de segurado, não provou incapacidade.
contribuição abaixo do salário mínimo. Então, são várias coisinhas. Aí a pessoa fala, e agora, o que eu faço? Se você não preencher os requisitos, inevitavelmente você vai ter... Mas, às vezes, ela preencheu e o empregador não fez certo. A culpa é dela? Ah, não. Então, a gente consegue reverter isso. Bacana. Então, um empregador que pagou abaixo do salário mínimo, o que a empregada tem a ver se ele contribuiu errado? Nada. Então, a gente faz isso para garantir o direito dela ao benefício. Ainda falando sobre o microempreendedor ou sobre esse profissional autônomo, né? Quando ele tem aí uma situação de incapacidade temporária, inevitavelmente esse contrato ele pode ser rompido, ele pode ser suspenso ou existe alguma forma de manter assim? O MEI? Isso. Porque assim, o MEI ele é um empresário individual. Uma prestação de serviços. Ele está trabalhando para uma empresa. Você quer dizer que ele sofreu um acidente naquele trabalho. Exato. E aí, por um período, ele vai se afastar normalmente. Aí a gente precisa analisar o contrato. Porque quando a gente fala de MEI, o contrato de cada um é de um jeito. A gente não tem um padrão. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou uma gesseira e eu estou prestando serviços na sua casa. Você me contratou e eu sofri um acidente, eu caí. E agora? Vai ter que esperar eu me recuperar para dar sequência no trabalho? Normalmente, esses são contratos verbais. A gente não faz um contrato com o gesseiro e preenche tudo bonitinho. Não. E mesmo se vier fazer um contrato ali, muitas vezes a gente fica até com receio, né? A preocupação maior é em fechar o contrato, pegar o trabalho e não necessariamente, olha, vamos lá ver essa cláusula. Formalizar. Exatamente, porque acho que isso aqui não tá bacana. Muito às vezes até assusta o prestador de serviços. Exatamente. Aí o que acontece? Você não está vinculada porque não tem cláusula nenhuma. Tá? Ele vai pegar a documentação dele, ele vai se afastar pelo tempo que ele tiver que ficar em benefício. E você vai contratar uma outra pessoa. E aí vocês podem vir a discutir ou não os valores que já foram pagos. Porque você concorda comigo que ele não aceitou o trabalho sem ter uma entrada? Quanto do trabalho ele entregou? Entende? Aí você vai ter que levar todas essas questões, se não resolver de forma amistosa, para o judiciário. Aí o judiciário vai ter que equilibrar e ver para quem pende mais. Se ele vai ter que te devolver alguma coisa ou se você tem que pagar um pouco mais para ele ou vai manter da forma que está. Tá? Também é possível. Agora, se tem um contrato e nesse contrato tem previsão de rescisão antecipada, você vai seguir as formas que estão no contrato. Infelizmente. E aí não vai ter muito o que fazer. Assinou. Enfim. Exato. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá. Pergunta anônima. Trabalho há quase 2 anos em uma empresa sem carteira assinada. Eles me pagam certinho, mas nunca fizeram um registro. Quais são meus direitos se eu for demitido ou se eu quiser sair? Posso exigir alguma coisa? Pergunta complicada. Na verdade, é muito comum. Tá? É a coisa mais comum do mundo. As pessoas começam a trabalhar e não formalizam um vínculo. Então, assim, se a gente for falar para brigar com a empresa, exigir alguma coisa, a empresa de cara não vai dar. Isso é evidente. Mas se tiver uma boa fé, tiver um bom trato, um bom relacionamento, o que você pode fazer? Existem muitos sites que você pode simular uma rescisão contratual. E você coloca lá o quanto você recebia por mês, o tempo, data de entrada, saída e simula um valor. Tá. E você pode chegar para eles e falar assim, olha, vamos negociar aqui a minha saída por esse valor. Isso é muito comum. Não deu certo, eles não querem te pagar nada, querem que você saia com uma mão na frente e outra atrás. Qual é a solução? Processo trabalhista. Processo de reconhecimento de vínculo com pedido de demissão sem justa causa ou rescisão indireta. O que isso quer dizer? Eu vou entrar com um processo comprovando que eu trabalhei 2 anos para ele e que eu cumpria todos os requisitos para ser um funcionário CLT. Então, eu vou ter direito a FGTS, vou ter direito a INSS, vai ter 13º, vai ter férias, vai ter o dobro das férias porque não usufruiu no período e não recebeu antes. Então, vai ter todos os direitos trabalhistas. Aí, qual vai ser o ponto mais complexo? A rescisão. Por quê? A gente precisa discutir a modalidade dessa rescisão. Quando a gente fala de uma empresa que não reconheceu o vínculo do funcionário, a gente já tem um motivo para rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É uma demissão, tá, por culpa do empregador. Então, a gente está rescindindo o contrato, mesmo que seja um contrato criado, porque ele já não existia, ele é ficto, porque o empregador não cumpriu as obrigações dele. Então, é como se eu tivesse sido mandado embora e eu vou receber todos os meus direitos. Tá? Agora, se for considerado que eu saí porque eu quis, porque eu tive uma outra proposta, aí é um pedido de demissão. Então, tudo isso tem que ser provado no processo trabalhista para a gente já determinar qual vai ser o cálculo das verbas rescisórias. Entendi. E um processo como esse, com tantos desdobramentos, né, tantas camadas, tem uma duração aí de quanto tempo? Depende da empresa, vamos colocar assim, tá? Tem empresas que têm por política recorrer eternamente.
E tem empresas que, por outro lado, fazem uma gestão de custos. Elas veem, a probabilidade de eu perder este processo é X, eu vou ter um custo YZ até esse processo terminar. Então, vamos fazer um acordo? Ou vamos deixar de recorrer e já pagar os direitos? Então, depende. Eu posso encerrar um processo desses, às vezes, na primeira audiência. É muito comum. Então, a gente chega na primeira audiência, a gente faz um acordo, ele já sai de lá com um prazo de 10 dias para estar recebendo as verbas. Minimizando aí os Exato. as Agora, perdas. empresas que recorrem até o fim, a gente pode estar falando de um processo de 8 anos. Nossa, bastante tempo. Bastante. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Patrícia, agora de Recife. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Entrei de licença médica e quando eu voltei, a empresa me mudou de função e cortou parte do meu salário. Eles podem fazer isso? Eu entendo até que trocar a função possa vir a ser necessário. Muito comum. Olha É o que eu falei isso. antes que eu ia comentar e esqueci até de comentar. A diferença de reabilitação e recolocação. Tá. Quando a gente se afasta pelo INSS, ele vê que a gente não conseguiu recuperar 100% da nossa capacidade, ele vai ver se é possibilidade de reabilitação. Ou seja, ele vai treinar a pessoa para uma outra função. Tá. Isso acontece. Em paralelo, a empresa ela também tem obrigações. Então, se o funcionário ele não tem como exercer aquela atividade mais, ele pode realocar para uma outra função ou ele pode adaptar a função que ele já exercia. Tá? O que não pode acontecer é a redução salarial. Isso não pode acontecer. É um direito constitucional. Tá? Seu salário não pode mudar. Tá? É um motivo de denúncia. Você pode ir no Ministério Público fazer a denúncia. Isso hoje em dia o Ministério Público ele é muito efetivo. Tá. É muito rápido. Então, você fez a denúncia, juntou os comprovantes, o Ministério Público ele vai apurar. E essa denúncia pode ser anônima. E eles vão fazer uma investigação e vão entender o que aconteceu porque reduziram o seu salário. Mudar de função é o que eu falei, pode. Ainda mais se a sua função era uma função que estava te agredindo. Que é o que eu falei, por exemplo, do ombro. Eu não vou te devolver para a função que estava te prejudicando. Vamos colocar você em alguma outra coisa. E o que não pode acontecer também é você colocar a pessoa numa função que não tem atividade. E isso acontecia muito, a gente chamava de aquário. Todos os funcionários que voltavam de licença para uma determinada empresa ficavam reunidos numa sala sem atividade nenhuma. E aí é um vidro enorme e todo mundo ficava vendo eles sem fazer nada lá o dia inteiro. Gente. Isso é um dano moral. A pessoa, ela perde a dignidade dela. Ela está humilhada, ela não foi uma opção dela ter um problema. Exatamente. Para a empresa fazer isso. Então, assim, a gente tem muitas consequências de uma atitude dessas. E se isso estiver acontecendo, primeiro, denúncia no MP. Segundo, você pode entrar com o processo e pedir as diferenças. E terceiro, se a sua realocação não foi justa ou foi por uma atividade de menor, vamos colocar assim, potencial intelectual, às vezes você foi reduzida para uma função abaixo da sua sem ter necessidade, também dá dano moral. Perfeito. Patrícia, muito obrigada, viu, pela sua pergunta. E eu vou aproveitar, inclusive, para querer saber um pouco sobre a estabilidade no retorno, né? Existe um período de estabilidade, talvez seja até por isso que essas pessoas são realocadas para funções não tão necessárias, para que elas não comprometam o andar, o funcionamento da empresa, e quando acaba esse período elas possam vir a ser mandadas embora? É que se a gente for olhar pela ótica do empregador, imagina um funcionário que ficou afastado por 11 anos. Tá. Ele já colocou outra pessoa no lugar dele. Perfeito. Quando ele retorna, aquela atividade às vezes nem existe mais. Então ele realoca ele para uma coisa que às vezes não tem uma função propriamente dita. E é complexo, vamos colocar para os dois lados, né? Um porque eu não teve culpa, quis retornar, estou aqui à disposição, e o outro porque já substituí alguém fazendo essa função. Mas o afastamento, vamos lá. O que acontece? Se eu afastar por doença comum, eu não tenho direito à estabilidade de emprego, a não ser que tenha previsão em norma coletiva. Aquelas que o sindicato negocia, que vem as convenções, ele pode prever para determinadas doenças a estabilidade. Mas, se a gente estiver falando de um sindicato com pouca representação, não, você não vai ter garantias, tá? Agora, doença ocupacional. A Lei 8.213, ela traz a previsão de 12 meses de estabilidade. Tá. Mas, para a doença relacionada ao trabalho. Então, se eu sofri uma lesão ocupacional, eu vou voltar à minha atividade, eu vou ter 12 meses de estabilidade. O que acontece? A convenção coletiva de trabalho, também negociada, ela pode aumentar o período dessa estabilidade. Então, por exemplo, a dos metalúrgicos do ABC previa estabilidade até a aposentadoria. Então, se eu sou metalúrgico, sofri um acidente de trabalho, peguei uma doença ocupacional equiparada a acidente, eu teria direito à minha estabilidade no emprego até a data da minha aposentadoria. E isso por sindicato? Por sindicato. Tá. Então, assim, o sindicato tem uma importância muito grande. Muitas pessoas questionam, né, a importância do sindicato, se ele de fato está ali para ajudar o trabalhador e de que forma que ele não coloca o trabalhador contra a empresa que o contratou. O que acontece? O sindicato, ele é muito importante.
Só que o Brasil, ele coloca uma quantidade surreal de sindicatos. E isso acaba perdendo a representatividade. Mas a gente tem sindicatos que têm uma força muito grande e garantem muitos direitos aos trabalhadores. Sindicato dos bancários. O que esse sindicato trabalha e garante coisas para os bancários, porque eles têm as doenças invisíveis. As doenças psicológicas, psiquiátricas, né? Que a gente fala que a NR1 veio para tratar isso, principalmente nesse tipo de universo. A gente tem o dos metalúrgicos, que metalúrgica era a que mais causava acidente. E esses empregados, eles tinham uma sequela e iriam para o mercado de trabalho. Quem contrata? Ninguém. Por isso que eles garantiam estabilidade até a aposentadoria. Dos químicos. Então, a gente tem, assim, sindicatos com muita força. E eles protegem o trabalhador, negociam aumentos, eles veem até direitos para as mulheres. Tá vindo mais, auxílio creche, creche dentro da empresa que eles negociam para ela poder deixar os filhos no período da tarde. Agora a gente tem até a licença paternidade que foi estendida, que se entendeu a importância do pai dentro de casa, né, nessa que agora ajuda. O pai participa. Exatamente, essa mudança aí que graças a Deus a gente teve. Mas assim, por ter essa falta de representatividade em alguns casos, os sindicatos eles acabam perdendo a força. E quando veio a campanha contra sindicatos, tirando o imposto sindical, tirando as contribuições obrigatórias, eles perderam muito poder. Porque quem continua no sindicato é que não tem ganho. Sim. Você vai ser voluntário? Eu não seria voluntária, né? Você precisa ter um ganho para se manter. Muitas pessoas estão ali por ideal, porém, a comida precisa ser colocada na mesa. Exatamente. Então, para a gente ter um sindicato com uma representatividade, a gente precisa ter vamos colocar assim, um subsídio. E o subsídio vinha da lei. Quando tiraram a obrigação, o sindicato sofreu, e agora voltou a obrigação. Aí agora o sindicato volta a trabalhar da forma que ele fazia, garantindo estabilidade, negociações de cláusula, não demissões em períodos de crise. Então, assim, o sindicato ele é importante. Tá? A gente só precisa, às vezes, fazer uma reforma no modo que eles são criados, porque a quantidade não se justifica. Perfeito. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Então vamos lá agora da Gleice Santana de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. Sou contratada como pessoa jurídica, mas cumpro horário fixo e sigo ordens como uma funcionária normal. Isso é correto? Eu tenho direito a CLT mesmo sendo PJ? Essa daí também é uma outra questão aqui que a Gleice traz para a gente bastante comum. Essa é bem polêmica, porque a gente está tendo algumas decisões do STF que estão indo em afronta aos direitos trabalhistas, tá? A gente até fala que a Justiça do Trabalho, a gente está fazendo até movimentações a favor da Justiça do Trabalho, porque as decisões que estão sendo trazidas estão destruindo. Tá? O que acontece? Quando a gente trabalha na Justiça do Trabalho, a gente fala do princípio da primazia da realidade. Ele é um princípio norte. O que é mais importante, o contrato ou a primazia da realidade? Primazia da realidade. Então, o que importa? É o que eu estou vivendo, é o que está acontecendo. Isso é mais importante do que o que está no papel. Então, quando a gente fala de um trabalhador PJ que vive uma realidade de funcionário CLT, o que vale mais? O meu contrato de PJ ou a minha realidade? A realidade. A realidade, exatamente. Só que o STF está entendendo, através de reclamações constitucionais, que não, que o que vale mais é o acordado entre as partes. E aí você faz um processo trabalhista bonitinho. Você começa lá na esfera, tudo na justiça especializada, vai até o TST, que é a última instância trabalhista, Tribunal Superior do Trabalho. Tudo ganho, tudo perfeito, seus direitos reconhecidos. Aí o advogado do outro lado interpõe uma reclamação constitucional no STF. Tudo que a gente construiu na Justiça do Trabalho é anulado. Tudo. Você perde. Então a gente está num momento muito delicado para a Justiça do Trabalho. Em teoria, pela lei trabalhista, ela teria direito a todos os direitos trabalhistas se ela tiver realmente todos os requisitos do trabalho CLT cumpridos. Subordinação, pessoalidade, onerosidade, habitualidade. Então, a gente tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos. Cumpriu, primazia da realidade, você tem o vínculo trabalhista reconhecido. Só que com as decisões do STF, a gente está tendo isso ceifado. É aquela história, né, da expectativa e da realidade, né? A realidade, ela se mostra completamente diferente. Voltando a falar nessa questão do trabalhador CLT, ele pode ser convocado pela empresa para retornar antes do período? Não. Tá. Não. O que acontece? Existe um acompanhamento médico que é feito e que valida Quando esse você processo. apresenta o atestado ele já te garante o período que está lá. O atestado, ele justifica a sua falta. Perfeito. A partir do momento que ele passa do período de 15 dias, você vai para o INSS.
Quando você está no INSS, o seu contrato de trabalho ele está suspenso. A empresa não pode exigir nada de você. Tá. As obrigações de ambos os lados estão suspensas. Então, eu, empregado, não tenho obrigação de trabalhar para a empresa e a empresa, em paralelo, não tem que me pagar o salário. Mas, se o afastamento for relacionado a acidente de trabalho ou doença ocupacional, algumas obrigações permanecem. Então, a empresa tem que pagar o FGTS, o período do afastamento conta para férias. Então, tem alguns detalhes que são para quem sofreu doença ou acidente de trabalho, que para a comum não entram. Tá? Mas não, a empresa não pode te chamar antes. Tá bom, perfeito. Tá gostando aqui do nosso bate-papo? Tá muito informativo. Tenho certeza que você tá aqui aprendendo tanta coisa com as diversas situações que a gente está aqui pontuando com a doutora Daniela. Consulta o doutor vai para um rápido intervalo e eu já estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, estamos aqui batendo um papo sobre os direitos do trabalhador. Tanto o trabalhador CLT quanto os microempreendedores, trabalhadores autônomos que estão aí trabalhando, ganhando seu sustento e muitas vezes podem vir a ser colocados em uma situação onde eles precisem se afastar, tanto por causas relacionadas a doenças quanto por causas acidentais e aí muitas dúvidas ficam, passam pela nossa mente. Será que eu vou ter direito a receber? Como que eu posso fazer? Quais são os documentos que eu preciso apresentar? O que acontece comigo no meu retorno? Eu tenho algum tipo de instabilidade no meu trabalho? Quais são os meus direitos de fato? Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, não vou nem dizer só interessante, porque o bate-papo aqui hoje, gente, está muito interessante, muito informativo. Mas muitas vezes a informação é necessária. Talvez não para você, mas para alguém que pode estar passando por alguma situação como essa. Então, não hesite, compartilhe o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pelo site hittv.com.br. É muito fácil, só compartilhar o link e aí a nossa informação chega para quem de fato precisa dela. Também te convido, é claro, a você participar desse bate-papo. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando, caso você não queira se expor, não precisa. Basta sinalizar para a nossa produção e a gente coloca a sua dúvida como uma dúvida anônima, ok? Mas a gente não deixa de trazer a informação que você está precisando. Também te convido, é claro, a você participar, gente, da nossa enquete, que já está aí em seus minutos finais. Corre lá no nosso Instagram, @consultadoutor_hittv. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela, para que você saiba o que te espera. Direitos do trabalhador, esse é o nosso assunto de hoje. Quais assuntos ou qual desses assuntos você deseja saber mais? Trabalhadores gestantes e afastamento por risco à gravidez, falamos um pouquinho, mas não aprofundamos. Portanto, essa ainda pode ser uma alternativa que a gente possa vir a desvendar e a trazer a informação que você precisa. Trabalhadores rurais e o acesso ao benefício em regiões sem perícia ou licença de trabalhadores domésticos. Quais são os deveres do empregador e os direitos, é claro, destes trabalhadores. Para quem chegou agora, neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Daniela Gomes. Isso mesmo, minha xará está aqui, mas ela, gente, é advogada, especialista em direito empresarial e está aqui com a gente compartilhando, é claro, todo o seu conhecimento. Aproveito para agradecer a sua presença aqui nessa tarde com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que está sendo proveitoso. Assim, eu posso falar às vezes um pouquinho complicado, mas eu acho que a gente vai... fácil, tá super fácil, super explicativo, objetiva. E vamos então dar sequência aqui no nosso bate-papo, porque tem doenças que mudam de fato a vida, a rotina desse trabalhador. Doenças mais sérias como câncer, como HIV, enfim, e também as questões de saúde mental que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí eu queria saber quais são os direitos dos trabalhadores que passam por doenças que demandam um afastamento muito maior e talvez uma chance de não retorno ou não retorno da forma como deveria, enfim. Aí eu queria entender por onde caminham as nossas leis a fim de proteger esse profissional. Sim, quando a gente fala de doenças graves, a gente tem um rol exemplificativo para estar tratando, que é o que você falou. HIV, câncer, Parkinson, esclerose, são doenças que elas são progressivas. A parte da HIV agora a gente está conseguindo controlar um pouco mais, mas é uma doença que criava muito estigma, muita discriminação. E hoje ainda tem, não adianta falar que não, mas ela ainda existe.
São doenças que é o que a gente falou, não são relacionadas ao trabalho. Então, em teoria, você já não tem uma estabilidade no emprego. Tá. E a gente fala da parte do empregado. O empregado, quando ele está com uma doença dessas, ele apresenta uma série de atestados. Por quê? Porque tem radioterapia, tem quimioterapia, no caso do câncer, né? Novembro Azul, a gente pode tratar um pouco mais a fundo se vocês tiverem algum tipo de dúvida nesse sentido. Então, a gente tem uma recorrência médica. A pessoa passa por tratamentos periódicos. Ela vai se ausentar do trabalho com uma frequência alta. O empregador pode ver isso com maus olhos. Então, a gente tem uma situação onde o empregado demanda, ele precisa de um cuidado a mais, de uma empatia, e o empregador tem um custo, né, com esse empregado está se ausentando, mas ele também tem a obrigação de ter o que a gente chama de responsabilidade social. Tá. A empresa ela tem uma função social. Ela gera empregos, ela tem direitos, ela gera dignidade para a pessoa humana. Então, a gente tem que achar o equilíbrio entre esses dois lados. O que acontece? Os atestados justificam as faltas. As faltas têm que ser abonadas. Em paralelo, o INSS está lá para apoiar. Então, se a gente vê que o empregado está faltando demais, numa frequência muito alta, às vezes é um caso de afastamento. Então, a gente pode brigar no INSS para gerar esse benefício para ele. Por exemplo, um paciente de câncer que tem que fazer transfusão toda vez e depois da transfusão ele precisa de um atestado de 2 dias seguidos. Olha a frequência que a pessoa está se ausentando do trabalho. E às vezes no outro dia ele não está nem bem depois desses. Então a gente já pede para estar se afastando de forma temporária enquanto tiver esse momento. E é melhor até para a empresa, inclusive para substituição por aquele período. E não pagar o salário para alguém que de fato não está trabalhando. Tá. Então a gente tem que buscar o apoio do INSS, porque ele também tem a Seguridade Social. Então o INSS está fazendo esse apoio e a empresa tem que estar acompanhando. Tá? Então, o empregado ele tem a obrigação de trazer relatório médico, atestados com data, tudo organizado para a empresa montar essa documentação. A empresa, em paralelo, tem a obrigação de manter o pagamento de salários para todas as faltas que forem justificadas. A empresa ficou insatisfeita, mandou o empregado embora. O que acontece? Se ficou provado que o empregado foi mandado embora por causa da doença grave, é uma dispensa discriminatória. Tá. O que isso implica? Uma doença discriminatória implica na nulidade da dispensa. A lei protege esse trabalhador. Então, ele vai ter direito a todos os salários até a data da dispensa e a reintegração ao trabalho. Só que, se a reintegração não se mostrar aconselhável, a pessoa não se sente mais confortável em estar retornando, a gente pode ver uma indenização substitutiva, tá? Porque às vezes você não quer mais. Você fala, nossa, ninguém me quer lá, é um ambiente hostil, me tratam mal. Eu não quero voltar, doutor, eu sou obrigada a voltar? Não, a gente vai ver alguma forma de fazer uma indenização substitutiva e a gente vai calcular, tá? Então, assim, ele tem garantia do emprego? Não, mas se for uma dispensa discriminatória, ele retorna à atividade. Tá? E essa questão da estabilidade, né, da garantia do emprego, ela é bastante sensível, porque, na verdade, a gente entende, é claro, o lado desse empregador, mas, por outro, existe toda uma questão emocional e social, né? Porque, obviamente, ninguém escolhe passar por uma situação como essa e o que o paciente mais queria era que tudo voltasse a ser como antes, o quanto saúde. antes. Exatamente. Ninguém quer estar doente, né? A pessoa quer estar bem. Mas, ao mesmo tempo, imagina uma empresa que tem 4 funcionários. Ela tem condição econômica de manter esse empregado recebendo salários sem trabalhar? Então, tudo tem 2 lados. Por isso que eu falo, o INSS está lá para te apoiar. É um desafio? É. Então, às vezes, a gente pode estar negociando também com o empregado, existem licenças não remuneradas, existe sindicato para você estar fazendo um acordo individual. Então, a gente sempre tem que estar traçando uma estratégia para se organizar com esse funcionário. Porque mandar ele embora e contratar uma pessoa no lugar prova o quê? Que você só dispensou ele porque ele estava doente. É uma dispensa discriminatória e não pode. Exatamente. Então, existe esse caminho, caso seja do interesse desse profissional. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Então vamos lá, agora a pergunta do Rodrigo, de Curitiba, Paraná. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, sua consulta com a hora marcada. Precisei cuidar da minha mãe doente e me ausentei alguns dias. Existe algum tipo de afastamento previsto para cuidar de familiar ou só vale quando o funcionário está doente? Excelente pergunta do Rodrigo, né? E ela é uma pergunta mais complexa. Por quê? A gente tem o funcionário CLT, a gente tem o funcionário que a gente vai falar de funcionário público, que é o funcionário... Oh, Jesus... Vamos colocar público, que eu esqueci o termo técnico, estatutário. Tá. O funcionário estatutário. O funcionário estatutário ele tem uma previsão em lei para afastamento de licença médica familiar. Tá? Então, ele consegue estar retirando essa licença. Agora, o CLT depende. Eu preciso fazer prova da dependência dessa pessoa. Então, se eu provar que essa pessoa tem que ir ao médico e precisa de um acompanhante e ela não tem outra pessoa que não seja eu, ok.
Senão, vai ser contada como falta injustificada. Olha só, gente, que difícil, né? É. Que delicado. E até eu aproveito, assim, o caso do Rodrigo para questionar essa relação das mães com seus filhos, né? Quando eles ficam doentes e tudo mais. Tem toda essa questão da idade, da necessidade. E tem uma norma, né? Uma regra que pode ir uma vez por mês. Mas qual é a mãe? Não é que muitas vezes o filho cai doente e consegue faltar um dia só. É muito complexo isso, mas é o que eu falei. A mãe, ela já tem um vínculo de dependência. Tá. Então, já é presumido, tanto que a mulher sofre discriminação por isso. Uma mulher que tem filho, ela já não é bem vista pelo empregador, porque ele sabe que a tendência dela faltar é maior. E a mãe, a criança não pode ir no médico sozinha. Ela tem que ter a mãe. É a dependência comprovada. Então, essa é uma falta justificada. Tá. Tem muitas faltas que a gente não imagina que são justificadas. Por exemplo, um funcionário meu que quer prestar vestibular, ele pode faltar? Pode. É uma falta justificada por lei. Olha que interessante. Então tem muitas coisinhas, São pequenos detalhes, gente, que asseguram a gente, só que muitas vezes a gente não sabe, né? Exato. Ainda não tem a consciência, por isso a importância da doutora Dani aqui compartilhando com a gente. Vamos falar sobre uma questão polêmica, mas já não tão polêmica, que é a atualização da nossa NR1, que assegura, que olha com mais cuidado para a saúde mental dos funcionários. Por quê, gente? Porque os casos, infelizmente, têm crescido, né, de 4 burnout, vezes, associados a questões de trabalho do dia a dia, né, dessa pressão que muitas vezes a gente sofre mesmo. Não, é impressionante que assim, o nosso aumento, a gente imagina que ele é progressivo, né? Mas o aumento das doenças psicológicas, ele está de uma forma exponencial. Os números são até assustadores, por isso que a gente teve que vir com esse tipo de solução. A NR1, o que ela trouxe? Ela trouxe a obrigação do empregador de fazer um programa de proteção. Então, é um programa de gerenciamento de riscos. Então, o empregador, ele vai analisar quais riscos existem naquele ambiente ocupacional e ele vai ter que criar medidas, ele vai criar um plano mesmo. Olha, eu vou aplicar isso a partir daqui, a partir de tal data eu preciso ver os resultados e vai passar por esse outro funcionário para a gente refazer o plano se não der certo. Então, tem uma estratégia que tem que ser adotada pelas empresas. E qual é a maior dificuldade, né, para a aplicação disso? A gente está falando de uma equipe multidisciplinar. A gente está falando de psicólogo, um psiquiatra, um acompanhamento, palestras, porque não adianta a gente ter um plano e a gente não treinar os nossos líderes para aplicar esses planos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um banco. No banco, a gente tem funcionário que está sofrendo de burnout. Como a gente vai tratar o burnout? Ele vai ser um tabu? Não pode ser comentado que você está com ansiedade, que você está com pânico, que você está com algum problema no desempenho da sua função? O líder, ele vai ter um treinamento para saber como abordar esse funcionário e tratar com ele. Falar, olha, tá tudo bem, não tem problema você estar esgotado. Eu tenho uma prima que está na mesma situação que você. Então, são estratégias que a gente traz para mostrar que aquilo não é algo que só ele sofre, que é algo que atrapalha a produção dele e por isso ele não é bem visto pelos pares. Tá. Então, o exemplo tem que vir de cima. Então, nesse plano, a gente já cria uma estratégia vertical. Tá? Então, não é só palestrar aqui, a gente tem que criar toda uma estrutura. Então, a gente fala de plano de gerenciamento de riscos, a gente fala de acompanhamento, a gente fala de hotline, linhas de denúncia. Então, se eu estou sofrendo assédio, se eu estou sofrendo discriminação, tem que ter os canais. Empresas de pequeno porte que não têm condições de pagar para ter essa equipe multidisciplinar, você pode fazer isso de forma periódica com uma empresa terceirizada. Então, assim, a gente tem uma gama de soluções. E as obrigações, elas são variadas de acordo com o tamanho da empresa. Então, uma empresa grande, ela vai ter todas as obrigações completas. Uma empresa pequenininha, ela vai ter parte dessas obrigações, tá? Uma empresa de grande porte, ela vai ter que ter um portal da transparência. Olha que interessante, isso ainda é excelente para as mulheres. Por quê? Não vai permitir mais a discriminação de salários por gênero. Olha isso. É maravilhoso. E o quanto que isso pode realmente funcionar na prática? O portal de transparência eu acho uma ferramenta maravilhosa. O funcionário ele aprendendo a acessar e vendo que o par dele ganha X e por que ela ganha menos, ela já pode fazer uma denúncia no Ministério Público, anônima. Entendi. E aí essa empresa vai sofrer uma auditoria, vai ter multa. É bem interessante, é bem legal. Agora, a parte da NR1. Se a empresa for auditada e ela não tiver o plano, ela não tiver a documentação que é obrigatório apresentar, também vai ter multa. E as multas vão sendo escalonadas, elas podem ser multiplicadas. Então, você vê, por exemplo, né, isso vai
ser mais cobrado a partir de 2026, mas obviamente como diz respeito a um processo, né, a toda uma atualização que a empresa tem que fazer, uma construção interna, né, inclusive para capacitar os seus profissionais para conseguirem lidar com esse novo cenário. Você acredita que a partir de 2026 as empresas vão estar de fato? Já até parei minha pergunta. Eu acho que assim, as grandes empresas são aquelas que já até começaram antes. Elas estão preparadas para esse momento porque elas têm um poder aquisitivo maior. Tá. Agora vamos colocar os pequenos empresários. Eles vão esperar a água bater na bunda, vamos colocar o termo clássico. Quando bater e der um problema, aí que ele vai correr atrás. Eu acho muito difícil o pequeno ter um gasto, um investimento desses desde o início. A gente já não tem a fiscalização da medicina do trabalho, a gente já não tem estudo de ergonomia, mal eles pagam o INSS direito. Então, assim, a gente está num país que tem muita informalidade para muitas coisas. E a gente está falando aqui de mais de 2 milhões de empresas, é uma coisa surreal. Então, essa fiscalização ela vai ser muito mais difícil para as empresas de pequeno porte. Então, o grau de fiscalização acho que vai ficar sempre nas maiores empresas. Perfeito. Só para a gente entender por onde caminham os desafios, né? Porque a regra, né? Essa atualização é extremamente importante, mas a gente vai ainda, obviamente, capengar um pouco nesse trajeto. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Pergunta agora da Ana Paula, aqui de São Paulo. Estou grávida e precisei me afastar por complicações na gestação. Esse tempo de afastamento conta para a licença maternidade ou é um tempo em separado? Vamos lá. A decisão recente do STF, ele diz que a gente pode expandir a licença maternidade, tá? Então é meio que questionável, porque a gente pode colocar, depende do tempo que ela está de gestação, a gente já pode constar como uma licença maternidade. A gente antecipa a licença maternidade. Agora, se ela estiver muito no começo da gestação, é uma licença por incapacidade temporária. Porque alguma coisa, por exemplo, é uma fragilidade no útero, que é temporária, só para o começo da gestação, depois ela vai voltar a trabalhar normalmente. Então, não vai tirar da licença maternidade dela. Tá? Isso tem que ficar claro. Se for alguma complicação temporária, que ela não vai precisar ficar afastada por um longo período, a gente consegue já estar fazendo o benefício antes. Agora, se for muito próximo, já vira licença maternidade. Tá? É bem complicadinho. E agora a gente não está mais limitado ao período. Então, a gente pode, por problema de lactante, alguma dificuldade do bebê, ficou em UTI, a gente consegue estar expandindo a licença maternidade. Agora, como foi muito recente essas decisões, a forma que isso vai ser no dia a dia, a gente vai descobrindo, tá? É desafiador. É bastante desafiador. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Queria que você trouxesse agora, a gente falou muito sobre os direitos do trabalhador, mas eu acho que é bacana a gente falar um pouco sobre os direitos do empregador, assim. O que ele tem que estar atento, os deveres, na verdade. Ao que ele tem que estar atento, quais são as situações que muitas vezes colocam ele numa situação complicada, assim, que a gente pode trazer de experiência para quem está nos assistindo. Eu falo que o maior problema do empregador é a falta de documentação. Tá. O empregador, ele não documenta as coisas. Então, quando o empregado entra com um processo, ele não tem como se proteger. Então, se a gente falar de uma licença, de uma doença ocupacional, ele vai sofrer um processo de indenização por dano material e moral, com pensão mensal vitalícia. Olha que bacana que ela está trazendo pra gente. Imagina, você processada pela sua empregada porque ela teve um problema no ombro. Vamos lá pro problema do ombro. Você vai ter que pagar uma indenização para ela até os 86 anos de idade. Olha que loucura, olha que prejuízo. Sim. Mas se você tivesse uma documentação do médico do trabalho, com relatórios de risco de ergonomia, que provassem que aquela atividade ou que ela tinha uma doença pré-existente, você poderia estar afastando esse nexo, essa relação do trabalho da doença. Às vezes, a doença dela não tinha nem relação com o trabalho, mas você não tem nem como afastar isso. Por quê? Você não adotou nenhuma medida protetiva, preventiva, você não se protegeu com documentação, você não fez nenhum trabalho de compliance. Então, assim, o maior problema do empregador é isso, é a falta de organização. Se você não tem documento, você não tem defesa. Olha aí, gente, já ficou o alerta da doutora Daniela, muito bacana, muito necessário. Vamos juntos conferir, então, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, a gente perguntou qual assunto você deseja saber mais, alternativa mais votada, 73%, trabalhadores gestantes e afastamento por risco a essa gravidez. Fala pra gente, doutora, um pouco mais sobre essa questão que é tão delicada, né? A gente tratou já com uma dúvida que trouxeram da parte dela ter algum problema de risco habitual, vamos colocar assim. Agora, eu acho interessante a gente trazer, por exemplo, a trabalhadora que trabalha num ambiente insalubre. Teve uma decisão recente do STF que falou assim, não importa o grau de insalubridade, seja leve, médio ou alto, tá? A empregada tem que ser afastada.
Então, ela tem que, obrigatoriamente, ir para outra função. Porque a gente está falando de um direito essencial irrenunciável da gestante, da criança. Então, ela tem que estar numa condição que não agrida esse bebê. Então, vamos colocar aqui, a empresa tem a obrigação de mudar ela de função, não importa o grau de insalubridade para o qual ela esteja exposta. Tá? Se a empresa não fizer isso, a empregada pode ficar em casa e receber os salários. Entendi, gente. Olha só que importante e que necessário. Queria aproveitar que a gente está ainda com um tempinho para a gente falar um pouco com relação aos trabalhadores domésticos, né? Que era uma das outras alternativas aqui da nossa enquete. O que o empregador deve fazer no caso de licença médica? O empregado doméstico é a mesma coisa que o empregado CLT nesse caso, tá? Mesma coisa. É a mesma coisa. Ele apresentou a documentação dele de doença, você vai dar entrada no INSS, ajudar ele, porque normalmente ele tem algum grau de dificuldade. Dentro do portal do meu INSS, do próprio funcionário, você consegue estar fazendo o cadastro e fazendo o requerimento do benefício. Aí eu vou até aproveitar que eu achei bem interessante as perguntas. O que acontece? Hoje em dia, a gente consegue juntar toda a documentação de forma digital. E a perícia também pode ser de forma digital. Então, se a gente pegar um empregado doméstico que não tem como ir na consulta, é longe, está num lugar distante, o trabalhador rural que também tem essa dificuldade, Perfeito. Ele pode ir até a prefeitura, até algum posto associado e fazer de lá a perícia. Olha que legal, a pessoa não precisa estar, às vezes, indo até o INSS porque é em outra cidade, é longe, tem dificuldade. Ele pode estar indo num posto associado, fazer a perícia virtual e juntar toda a documentação online. Gente, isso daí é uma grande vantagem, é claro, da nossa tecnologia aliada aí, ajudando em todos os processos, tornando os processos mais fáceis, mais simples, mais acessíveis, é claro. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final com relação ao que o trabalhador também precisa se atentar, porque você falou a respeito da documentação, mas eu imagino que a documentação também seja uma questão bastante sensível para esse trabalhador, não é? Juntar tudo. Eu falo que o empregado ele precisa entender a importância de guardar todos os atestados dele. Por quê? Vou dar um exemplo. Às vezes você está com uma doença e essa doença ainda não te incapacitou, mas ela vai agravar. Quando eu tenho que provar para o INSS que ela começou? É com documento médico. E se eu não guardei meus primeiros atestados, meus primeiros exames, todo esse problema? Você não vai conseguir o retroativo. Tá? E o que acontece? A gente tem empregado, por exemplo, que ele perde prazo. Então, ele foi mandado embora. Ele tem o período de graça, que a gente chama, que é um período que ele não precisa pagar o INSS, mas que ele mantém a qualidade de segurado. Só que dentro desse período de graça, ele adquiriu uma doença. E aí? Se ele não tiver a documentação para provar que foi naquela data, naquela época, ele perdeu a qualidade de segurado, ele não vai ter direito ao benefício, e ele poderia ter. Então, assim, para todo mundo, a parte mais importante para você ter direito a benefício, garantia, direitos, é documente, guarde. Eu sei que parece coisa de acumulador, que às vezes não tem espaço, mas guarda toda a documentação. Porque às vezes a gente acha, né? Não vou usar para nada, ou isso não me chama atenção agora. Mas não é bem assim, guarde tudo. Tudo que é documentação médica. Cria uma pastinha lá especial sua. Exames, laudos, atestados. E vai guardando, porque a gente nunca sabe o prognóstico, né? Algo pode vir a acontecer. E o que eu acho também que é muito importante, a gente está falando, é para o MEI. Pague o INSS. Porque você é a sua ferramenta de trabalho. Se algo acontecer com você, quem te substitui? Ninguém. Quem vai pagar as contas na sua casa? Não tem. Então, existe um portal? Como que esse pagamento pode ser feito? Só para facilitar a vida de quem está nos assistindo. Hoje é tudo digital. Tá? Você tem o E-Social, você contribui tudo lá dentro, tudo tem na DAS, o MEI paga só 5% do salário mínimo. É pouquinho por mês e te garante um benefício. Então pensa, você está gastando ali uns 60, 70 reais no mês para, se você sofrer um acidente de moto, cair da escada, acontecer qualquer coisa com você, você vai ganhar R$ 1.518 todo mês. Gente, que informação valiosa! Muito obrigada, doutora. Eu tenho certeza que quem está do outro lado da telinha aprendeu muito nessa tarde. Queria agradecer mesmo, de verdade, sua participação, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento. Eu que agradeço, gente. Foi muito legal. Espero ter outras oportunidades e qualquer coisa estou à disposição. E ainda faltou a gente falar de tanta coisa, não é verdade? Mas eu tenho certeza que você que queira conhecer, claro, um pouco mais do trabalho da doutora Daniela Gomes, advogada especialista em direito trabalhista e também previdenciário, deixa à sua disposição o Instagram, @Gomes, com Z, _Martinez, _ADV. Mais uma vez, muito obrigada e obrigada a você que esteve com a gente nessa tarde durante essa consulta e até a nossa próxima consulta de segunda a sexta às 16 horas. Até mais.